Obrigado, Roberto. Obrigado. Boa noite, amados. Graça e paz. Aleluia. Boa noite. Que bom, que bom. Eu gosto de ouvir a voz. É com muita alegria e muita satisfação. Estou aqui nesta noite. Não pude trazer a família, mas eu tenho tido alegria e privilégio de, em vários momentos, estar nessa igreja, nessa casa, ter comunhão. E ainda mais com o pastor Djalma, Mina, família, há muitos anos que somos amigos especiais. Né? E Deus tem feito algo muito especial nos nossos relacionamentos. Eu tenho recebido muito deles e dessa casa, e como nós temos podido também retribuir de outras formas. Então eu sinto-me alegre, honrado de poder estar aqui, responder esse convite, de estar aqui com vocês, com a igreja, e juntos celebrarmos, comemoramos, agradecemos a Deus por mais um ano de vida que Ele concede ao pastor Djalma, e nós estamos muito felizes, muito contentes, e cremos que Deus tem muito mais para fazer, muito mais para derramar, não só na sua vida como família, mas em todos nós. Todos nós estamos indo de um degrau para outro, estamos subindo, estamos indo para níveis maiores, next level, cada vez mais, e eu creio que esse é apenas um momento como esse para a gente celebrar, comemorar, ver o quanto Deus já fez, e nos desafiamos com o quanto mais ainda Deus está fazendo e quer fazer em nossas vidas. Então eu sinto muito honrado pelo convite de estar com os jovens, né? Eu me sinto muito jovem, né? Me sinto muito jovem, para estar aqui com os jovens, e eu quero repartir algo com você. Eu quero deixar um depósito de Deus na sua vida, no seu coração. Eu quero te incentivar a crescer, a caminhar, a andar com Deus, a conhecer mais o teu Pai Celestial, o meu Pai, o nosso Pai. E nós avançamos em tudo que Ele tem para cada um de nós. Então eu quero deixar esse depósito esta noite, como muitos outros já fizeram e vários farão, mas me permita repartir algo com você nesta noite, amém? Eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Abraão, que não era tão jovem na época, daquilo que ele passou, transcorreu na sua vida, mas se aplica a cada um de nós. Não importa a época, não importa a estação, não importa a idade, que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela se aplica a todas as idades, a todos os momentos, todas as épocas, todas as estações da nossa vida. Então nós vamos tirar algumas lições preciosíssimas, né, da caminhada do Abraão no Velho Testamento, mas ele é chamado o pai da fé. Ele é um exemplo, modelo de fé, de confiança em Deus, que nós precisamos olhar, aprender e aplicar, e nos espelhamos nele, e sermos também filhos da promessa, filhos da fé, como ele foi e deixou para nós sermos em Cristo Jesus. Eu tenho percebido ao longo dos meus tantos anos, eu sou um pouquinho mais novo do que o apóstolo Djalma, mas nós estamos naquela geração, hoje, ao chegar aqui, ele me buscou no aeroporto, depois juntou-se com a família e nós fomos almoçar juntos, e ele entrou no estacionamento do local onde nós íamos almoçar, e tinha vaga dos idosos, E aí foi lá e põe o carro lá, falando, que bênção, logo eu vou chegar lá também. Eu quero chegar lá também, chegar ali, sempre tem vaga para estacionar. Então a gente está nessa geração para lá, e vocês estão numa outra geração para cá, mas eu tenho aprendido ao longo de tantos anos de vida cristã, de fé em Deus, de caminhar com Deus, de ser filho de Deus, eu tenho aprendido que a vida ela é repleta
de provas e confiança. Toda a nossa vida. Nós vamos passar por provas e confiança. No inglês, os termos são mais chique, né? E fazem uma jogadinha assim, né? Test and trust, né? Fica bem soa bem parecido, né? Test and trust, provas e confiança. A vida é repleta disso. A nossa caminhada, o caminho que leva-nos ao nosso destino, ele é pavimentado por provas e confiança. Nós estamos sempre passando por provas e confiança. A Bíblia fala de como Deus nos prova, como a própria vida nos prova, como as pessoas nos provam. Deus jamais nos tenta com pecado, com tentação. Tiago, capítulo 1, diz isso, que a tentação vem do diabo para nos afastar de Deus, para nos fazer cair, para nos fazer pecar, mas a prova vem de Deus. Deus nos prova. Como na vida natural, nós passamos por provas, no estudo, na faculdade, no trabalho, nos relacionamentos, nós passamos por provas. Nem sempre percebemos que algo está sendo provado e será aprovado ou desaprovado. Às vezes nós só vemos como problema, vemos como luta, vemos como situações difíceis, como traumas, mas no fundo nós estamos passando por provas. E aquele que passa pela prova alcança uma maior confiança. Confiança em Deus, mas também Deus nos confia coisas maiores. Nós confiamos coisas às pessoas na medida que são provados e aprovadas. Quando é uma pessoa muito aprovada no meu conceito, eu consigo confiar coisas. Agora, quando a pessoa falha em todas as provas que eu faço, eu não consigo confiar. Nos relacionamentos, especialmente no meio de jovens, que sonhamos, a maioria, creio que não é casado ainda, sonha um dia se casar, aleluia. Sonha um dia encontrar a pessoa que vai encaixar, aleluia. Mas uma das coisas muito importantes é aprender a fazer provas. Aprender a provar a pessoa. Eu me lembro, uns tantos anos atrás, 27 anos atrás, para 28 anos, quando eu me casei, mas um pouco antes, uns 2, 3 anos antes, eu estava orando e a gente tinha naquela época aquele negócio, tem que ter uma lista de qualidades, o que você quer, e eu não tinha escrito no papel, mas eu tinha dentro de mim que a minha lista, que eu orava, e uma vez Deus falou comigo e disse, mas você acredita que isso é comigo, não é com você, não, que acredita que existe essa pessoa nessa lista que você tem aí? Eu falei, Deus diz, não, não existe, não, eu não criei alguém tão perfeito assim, não. Entendeu? Naquilo que você está procurando, toda essa lista, eu não criei ninguém ainda. As pessoas têm uma coisa ou outra e tem falha, mas essa lista sua, você vai passar a vida toda orando, e eu não vou criar, e você vai esperar eu criar alguém, nascer, crescer? Eu falei, mas Deus, então o que eu faço? Eu falei, não, esqueça essa lista. Busca aquilo que eu tenho para você. Aquilo que eu tenho para você. E eu comecei a buscar Deus, o que o Senhor tem para mim? E Deus me levou a alguns versículos chaves que me nortearam, diz assim, Provérbios, quem acha uma esposa, achou uma boa coisa, alcançou a graça de Deus, e algumas coisas assim, bens e não sei o que vem dos pais, mas uma boa esposa, o bom marido vem do Senhor. Eu falei, mas Deus, como que eu vou saber se ela vem do Senhor? Deus diz, primeiro você tem que ser alguém que vem do Senhor para ela. Eu falei, Deus, mas como que eu vou saber? Você vai ter que colocar algumas provas. Aí eu aprendi a fazer algumas provas com as pessoas quando chegavam perto de mim. Eu não maltratava, amava todo mundo, era amigão de todo mundo, mas eu tinha minhas provinhas. A vida é repleta de provas. E jovens, você precisa aprender a fazer provas. Provas do relacionamento, se realmente pode confiar ou não. Só confiamos quando está aprovado.
E a nossa vida é assim. Para a empresa me confiar algumas coisas, funções maiores, cargas maiores, e recursos maiores, e salário maior, eu passo por provas na empresa. Toda a vida é repleta de provas e confiança. Outra coisa que eu aprendi com provas, eu vou falar sobre provas, mas de uma outra perspectiva nesta noite. Uma coisa que eu aprendi com provas é que toda prova tira algo de mim e acrescenta algo a mim. Toda prova que eu passo na vida vai remover algo da minha vida, em alguma área, e vai acrescentar. Às vezes tira um relacionamento tóxico que eu não achava que era, e vai me dar um relacionamento top. Às vezes vai me tirar de uma posição que eu achava que era a mais, o máximo, melhor, e vai me colocar numa outra posição. Às vezes vai tirar algo de dentro de mim, vai tratar com um orgulho que ainda há dentro de mim, com uma prepotência, com uma inveja, com uma prática de mentira, de situações. E a prova vem para remover algo, mas também acrescentar algo. Vem trazer mais amor, vem trazer mais graça, vem trazer mais quebrantamento, vem trazer mais humildade, vem trazer mais santidade, vem trazer mais semelhança de Deus. Toda prova tira algo de você, mas também acrescenta algo. Paulo diz: eu perco, mas eu avanço para o alvo. Então, toda perda, entre aspas, que a prova tira, situações que nos provam, vão nos levar a perder coisas, perdas, nem sempre são simples perdas. Se a gente olhar de uma outra forma, a perda é um ganho. A perda é um ganho. E às vezes é uma perda de um relacionamento que é dolorido, que é sofrido, que é traumatizante, que a gente chora e não consegue se desfazer, não consegue elaborar o luto daquela perda. Enquanto permanecemos ali, nós não enxergamos o ganho que ela traz. Mas eu aprendi ao longo de tantos anos de vida cristã a enxergar minhas perdas, minhas provas, como trampolim, como um canal para me trazer maiores ganhos e maiores crescimentos. Toda prova, por pequena que seja, ou por mais terrível que seja, ela sempre vai terminar tirando algo de você, tirando algo de mim, mas acrescentando algo a nós. Em toda a prova da nossa vida, uma das mais ocorridas das provas é a prova da nossa fé. É a prova da nossa fidelidade. É a prova da nossa confiança e dependência de Deus. Nós vamos passar por momentos, alguns leve, light, outros mais pesado, heavy, mas todas as provas, na maioria delas, está sendo provado a minha fé. Em quem eu creio, no que eu creio e por que eu creio. Está sendo provado se eu consigo acreditar suficientemente de confiar em Deus, mesmo que tudo vá ao contrário ou não. E aí a prova vai revelando isso. Vai revelando meus medos, vai revelando minhas ansiedades, vai revelando minhas angústias, vai revelando os meus fundamentos. Eu não entrei ainda na palavra, essa é só a introdução, mas eu preciso que você compreenda isso. A Bíblia nos dá uma parábola que Jesus contou uma vez, sobre dois homens que edificaram casa, sobre a rocha e outro sobre areia. Alguém aqui já ouviu essa parábola? Muito bem. Ele fala das chuvas, que vem tempestade, que vem ventos, que vem vendavais, que vem tanto sobre uma quanto sobre a outra. E aquela que é construída sobre rocha permanece, aquela que é construída sobre areia ruim, né? É arruinada a casa. E eu percebo que pode aplicar tantas coisas nessa parábola, mas uma delas, dentro daquilo que estou falando, é que
a chuva, a tempestade, o vento forte, o furacão, o vendaval, o enchente que vem, revela a fundação da casa. Mostra sobre qual fundamento a casa foi construída. Porque se não vier isso, as duas casas parecem iguaizinhas, parecem maravilhosas, mansão, você não vê embaixo. Você só vê do nível da terra para cima. Maravilhoso. Mas é quando vem enchente, quando vem o vento, que aí vai revelar o fundamento. Se é rocha lá embaixo ou é só areia movediça. Então as provas revelam o que está dentro de nós. Os tempos difíceis, lutas, revelam quão profundo é o nosso fundamento. Revelam no que estamos fundamentados a nossa vida. Revelam se nós cremos de verdade, de fato, em Deus, como dissemos, ou não. Mas quando nós somos desaprovados, não é para desistir, não é para se desanimar, não dá certo mesmo, eu não presto mesmo. Não, é para nos mostrar a nossa área de fraqueza, debilidade, onde precisamos crescer, onde precisamos fortalecer. Então, quando você tentou a prova vestibular para entrar e não entrou, não mostra que você não presta, mostra que eu preciso estudar mais. Mostra que eu preciso me preparar mais para alcançar aquilo que eu quero. E eu vou me preparar mais, e eu vou fazer aquela prova de novo, e eu vou conseguir. Então, quando a gente é desaprovado, não é para, então eu vou sair da escola, não presta. Não, é para eu estudar de novo. Mostra que eu não estudei direito. E eu preciso crescer nisso. Então, toda prova, mesmo que eu fiquei desaprovado, eu ganho. Porque eu ganho a oportunidade de ser melhor, de estudar, porque de repente eu nem imaginava. E às vezes eu passo sem ter bem entendido a matéria, eu acho que eu sei de tudo, e aí a vida vai trazer outras provas, e eu vou descobrir que eu não sei, e eu vou ter que aprender. Então toda prova ela vai revelar algo, vai tirar algo de mim, e vai acrescentar. E na vida de Abraão, nós encontramos Deus colocando Abraão à prova. E Deus vai colocar você à prova, vai me colocar à prova em alguns momentos da nossa vida. Não vai ser o dia inteiro, todos os dias, 20 anos da minha vida, só passando prova, só passando prova. Isso não é natural, não é viável. Mas em momentos nós vamos passar por provas. E o que está sendo provado é a sua fé, é a sua fidelidade e a sua confiança em Deus. Tiago 1 diz novamente isso. Ele diz, tenha motivos de grande alegria ao passar por várias provações. Porque a prova da sua fé, quando ela é terminada, te torna mais robusto, mais saudável e não precisando nada mais. Porque a fé está sendo aprovada. Está sendo provado. E mais do que nunca, nos dias em que vivemos, a nossa fé e a nossa confiança em Deus está sendo provado veemente. Está sendo bombardeado para ver se realmente eu acredito nisso. Você acredita mesmo nisso? Você acredita nesse Deus mesmo? E por que acontece? Por que acontece? Então, a sua fé está sendo provada. Você confia a sua vida na mão dele mesmo? E por que você está no vale? Cadê ele? Então, a sua fé, a sua confiança está sendo provada. E se você não chegou no vale ainda, eu digo chegou porque você vai chegar, porque todo o caminho da nossa vida temos altos e baixos, são as contrariedades da vida. Temos montes e vales. Onde há monte, certamente há vale. Onde há vales profundos, certamente há montanhas. Onde há uma elevação, como eu estou aqui, uma elevação, tem uma depressão embaixo. Onde há uma outra elevação, tem uma outra. Essa é a vida. E aos meus tantos anos de vida, eu tinha que aprender a lidar com isso. Curtir onde eu estou e sabendo que tem algo mais. E quando eu chego lá, curtir isso e saber que mas tem um vale, e eu posso passar pelo vale. Mas quando eu passar pelo vale, como Davi dizia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
eu não tenho medo algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. A confiança está intacta, a fé está intacta. É essa a razão das provas e das lutas que passamos. Alguém aqui que não passa nenhuma luta em nenhuma área da sua vida? Alguém aqui? Deixa eu baixar minha mão, porque parece que só eu, né? Alguém aqui que já passou por alguma luta na vida? Alguma área? Né? E algumas, né? Então, eu quero deixar algo com você que vai te fortalecer nesta noite, a enfrentar as lutas, a enfrentar as dificuldades, a enfrentar as provas, a enfrentar os conflitos, a enfrentar os problemas que vêm, sejam eles emocionais, sejam eles relacionais, sejam eles profissionais, sejam eles financeiros, sejam eles espirituais, ministeriais, em toda e qualquer área, e que você vai usar isso para a tua vida toda. E nós temos Abraão como um exemplo. Então nós vamos ver em Abraão alguns pontos que nós vamos aplicar, que ele passa por várias provas, mas eu vou pincelar 4 momentos na vida de Abraão, que ele teve que aprender a fazer uma renúncia. A renúncia é como se uma perda, mas nós ganhamos de verdade quando aprendemos a perder. Você só ganha de verdade mesmo quando você aprende a perder de verdade. Não aquelas perdas que a gente faz de brincadeira. Eu lembro quando meus filhos eram menores, né? A gente fazia alguns joguinhos em casa, joga xadrez, joga campo de batalha, aqueles joguinhos, né? E eles já entram assim: o papai só vai ganhar, papai sempre ganha. Aí falando: não, papai, hoje papai vai perder. Não, mas papai não pode perder, tem que jogar para ganhar, porque nós queremos ganhar do pai. Mas aí quando eu entro para valer, para jogar, aí eu vou ganhar sempre, porque eles são crianças. Então eu tenho que me deixar perder, para ver eles pular, que ganhou, jogar bola com o filho, tem que perder, ele fazer golaço, e você perde todas as bolas, é para ele se alegrar, porque se você entrar de igual para igual, é brincadeira, né? Você só vai ganhar dele. Não estou falando desse tipo de perder e ganhar, né? Eu estou falando de perda mesmo na vida, em áreas da nossa vida. Mas quando eu aprendo a perder, é que eu ganho. Paulo diz: eu considero como perda, para que eu possa ganhar aquilo que está diante de mim. Se você não aprender a perder, renunciar, deixar, e às vezes tem que elaborar o luto, senão eu carrego a sombra daquilo que eu perdi e fico reclamando: eu não sei o que aconteceu, mas você não morreu ainda, aquilo não morreu, aquilo está vivo dentro de você, e você não consegue ganhar. Mas se você aprender a perder, abrir mão, renunciar, você está pronto a ganhar e ir muito mais. Quantos querem ganhar mais? Quantos querem ir a mais? Quantos querem avançar mais? Quantos querem receber tudo o que Deus tem preparado para a sua vida? Amém? Diga para alguém: eu quero receber tudo que Deus tem para a minha vida. Pois um dos caminhos mais importantes que eu preciso entender, que para ganhar e receber tudo, eu vou perder. Jesus diz: quem quer ganhar a sua vida, tem que perdê-la. Jesus diz: quem quer vir após mim, vai ter que renunciar à sua vida, perder por minha causa. Mas se perder por minha causa, ganha 100 vezes mais. Então você vai ganhar muito mais. Você vai ganhar 100 vezes mais, se você aprender a perder e abrir mão. Eu chamo isso de renúncia. 4 renúncias que Abraão teve que aprender a fazer. E eu tento aplicar para a minha vida. Em alguns momentos, em algum lugar na minha trajetória, eu vou lidar com uma ou mais dessas renúncias. Elas vão se apresentar. E eu preciso entender que o que está em jogo é que eu não estou realmente perdendo para perder para sempre. Eu estou perdendo, estou abrindo mão, estou renunciando, estou liberando aquilo, mas no seu lugar eu estou ganhando, e eu vou ganhar mais. Uma frase que eu quero já deixar, e se você quiser anotar, você quiser postar, e que em tudo isso nós aprendemos a obedecer.
E a sua obediência só é completa quando ela é acompanhada por uma renúncia total. A minha obediência só é completa quando ela é acompanhada por uma renúncia total. Podemos dizer juntos? Podemos dizer juntos que a minha obediência só é completa quando é acompanhada por uma renúncia total. Agora diga para alguém que está ao seu lado: a sua obediência só é completa quando é acompanhada por uma renúncia total. Toda obediência estava buscando por ele. E assim é no Novo Testamento, assim é na Nova Aliança. Nós não conhecíamos Jesus. Nós não buscamos, não clamamos para Deus mandar Jesus para vir nos salvar. Ele veio por amar-nos, por sua graça, por sua misericórdia, nos redimir e nos salvar, nos resgatar das trevas e nos colocar na plena luz. E foi assim com Abraão. Deus veio a ele. E na maioria das vezes é assim, é Deus que estende e vem até nós. Não somos nós que o escolhemos. Jesus diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, eu é quem vos escolhi. Não é você que decidiu seguir a Jesus, é Jesus que veio atrás de você. É muito importante, porque isso faz você entender o seu valor para Ele. Se Ele é capaz de vir atrás de você, é porque você tem muito valor para Ele. Você é muito amado por Ele. E Gênesis 12:1 diz que Deus falou para Abraão dizendo: deixe a sua casa, a casa do seu pai, da sua parentela, da sua família, e vá para um lugar onde eu vou te mostrar. Alguns anos atrás, Deus começou a me trazer uma outra perspectiva desse texto. Porque eu achava que Deus estava dizendo que Abraão é para cortar relacionamentos com a sua família. Deixa seu pai, deixa a sua família, deixa tudo e vai para onde. Mas quando você lê a história de Abraão, não é bem isso. Não era cortar relacionamento, deixa pai e mãe, deixa a família e esquece porque eles não prestam, porque eles são ímpios. Abraão era ímpio, ele está tendo o primeiro contato com Deus. Ele está começando a crer em Deus, pelo que Deus ia fazer na vida dele. Mas o que era para Abraão deixar? Porque nessa trajetória, Abraão viaja com o pai dele, que estava levando-o para Canaã. Era o pai de Abraão, que decidiu ir para Canaã, e ele decidiu levar Abraão e a Sara, que eram casados, estéreis, não tinham filho, e levar Ló, que é neto, que os pais morreram, então órfão, que o pai de Abraão, o vô, está cuidando, e levou junto. Passaram alguns anos perto do rio, que atravessa para ir para a terra prometida, Canaã. Ele não atravessou, ficou ali, chama Harã, e ele morou ali até morrer, cuidando de Abraão, cuidando de Sara. Coitado que eles não têm filhos, anos, estéril. Abraão veio a ter filho quando ele alcançou 90, 100 anos. E Ló, o sobrinho de Abraão, neto do pai. E quando ele morre, Deus fala para Abraão: deixa, e que eu vou te levar, você vai atravessar para outro lado, eu quero te levar para essa terra Canaã. E Abraão leva Ló com ele. Por quê? Porque é o papel dele. Ele é o tio, e agora como se fosse o pai, porque o menino é órfão e o avô já morreu. Então esse deixar não é: esqueça do Ló aqui, deixa ele bater as botas ali, deixa ele se perder e vai embora. E não tinha mais casa do pai, o pai já morreu. Então, o que é esse deixar? Casa do pai, deixa a parentela. Eu acho que eu comecei a entender de uma outra forma. Deus estava falando de Abraão que ele vai precisar renunciar à vida natural, sistêmica, familiar, de onde ele cresceu, como as coisas funcionam dentro. Vai deixar esse ambiente, você vai deixar essa sistêmica, como que vocês funcionam como família. Você vai deixar essa maneira de pensar, você vai deixar essa vida natural, porque eu quero te levar para uma vida sobrenatural. E toda vez que nós entendemos isso, e somos capazes, e cremos, e obedecemos, e largamos
o sistema mundano que vivemos, que herdamos dos nossos pais, que vivemos na nossa vida, que estamos cercados, não deixar o mundo e vou para o céu, isso um dia vai acontecer, mas ele permanece aqui por enquanto, mas eu deixo o sistema que rege o mundo, não vai mais reger minha vida, agora um outro sistema vai reger minha vida, essa vida natural, essa vida que eu tenho, não vai ser mais governado, induzido, inspirado pelo sistema desse mundo que jaz no maligno. Agora eu vou ser guiado, eu vou ser conduzido, eu vou ser inspirado pelo Espírito de Deus e não pelo espírito do mundo. Esse é o deixar. Romanos 12 diz isso: não vos conformeis com a mentalidade, com o sistema, não anda na mesma forma, no mesmo formato. Entendeu? Antigamente, nos nossos computadores, o PC, né, não faz muito tempo, a gente tem que volta e meia formatar. Entendeu? Porque tem um formato para aquele lá funcionar. Quando dá uns bugs ali, aí tem que formatar, voltar para a forma que faz funcionar aquilo. Então você formata. E Deus diz que existe uma forma do mundo, existe um formato, existe uma forma de pensar, de raciocinar, de se relacionar. O mundo tem uma maneira de lidar com os relacionamentos e hoje cada vez pior, cada vez mais pior, cada vez mais terrível. Não existe mais lealdade, não existe mais fidelidade, não existe mais... tudo dá certo, tudo, estamos chamando de sociedade líquida. E aí você vai ter que renunciar para viver onde eu quero te levar. É isso que Jesus chama de renúncia. Jesus diz que deixar, negar-se a si mesmo, tomar a cruz e siga-me. Isso não se faz uma só vez. Isso vai acontecer algumas vezes na nossa vida, na nossa trajetória. Porque nós vamos descobrir áreas ainda que o sistema mundano tem regência, tem influência. E eu vou ficar... obedeço a Deus ou me continua? E a minha obediência vai envolver uma renúncia. Amém? Então, a primeira renúncia da vida de Abraão, ele está aprendendo a renunciar ao sistema. E você vai ver isso em vários momentos da vida de Abraão. Ele chega a alguns momentos e ele age igual ao sistema. Ele chega no Egito, ele chega no Filisteu, ele chega a alguns lugares e ele negocia. Ele põe em Sara primeiro e diz, vai lá porque os caras lá estão olhando para você, estão gamando você está muito bonita e eles vão me matar para casar com você. Que não acontece ali em alguns lugares no Oriente Médio. Vão me matar e vão pegar você. Se eles descobrirem que eu sou teu marido. Então vamos dizer que eu sou teu irmão. Aí eles não vão me matar. Aí eles vão me tratar assim, que eles querem conquistar você. Então vão querer me usar, porque eu sou o irmão da moça. Para fazer cupido. E assim trataram com Abraão. Mas Deus teve que intervir e quase matou o rei. Num sonho, Deus mandou um anjo. Se você relar o dedo nessa mulher, porque ele tomou a Sara. Estava preparando para casar com ela. Se você relar o dedo, eu mato você e todos os homens vão ficar estéreis no seu reino. Ele chamou Abraão, o que você mentiu para mim? Então, Abraão ainda estava naquele sistema, de que tem que contar umas mentirinhas, tem que dar um jeito. E Deus está falando, então não é deixar a casa do pai, porque o pai já morreu. Ele está aprendendo a deixar, renunciar o sistema. E nós vamos ver áreas da nossa vida, na escola, no trabalho, nos relacionamentos, na igreja. Ainda tem uma mentalidade que não é de Deus. Ainda tem uma área, uma mentalidade que é o que o mundo diz, que é o que as pessoas mundanas dizem, as pessoas que não têm Deus dizem. E às vezes até dizem que tem Deus, mas também estão falando igualzinho do mundo. Entendeu? O mundo diz, você tem que ir lá, você tem que não levar desaforo para casa, você tem que fazer. O mundo diz isso. Você tem que brigar, você tem que não sei o que, senão você não vai, senão você não cresce, você tem que pisar, você tem que fazer, está vendendo, né? Os vendedores, você está trabalhando como vendedor, e aí tem aquela competição que não é tão legal, não é tão equilibrada, não é tão justa. Você vai descobrir que a vida não é justa. Custou para mim para descobrir isso, que a vida não é justa. A vida não é justa.
Mas senão eu vou entrar no mesmo sistema, começar a pensar assim. Mas Deus diz, deixa, para que eu possa te levar onde eu quero te levar. E Abraão não sabe onde Deus quer te levar. Ele vai ter que confiar. Ele vai precisar acreditar. A prova da fé dele. E Abraão deixa. Então, a primeira renúncia é deixar o sistema, é deixar a sistêmica familiar, deixar as coisas deste mundo. Elas não podem mais dominar, governar a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver. Romanos 12 diz, transformar-vos pela mudança da sua mente. Somos bombardeados, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E a gente quer copiar o mundo, quer fazer como o mundo faz, como as pessoas fazem. E às vezes parece que está dando certo, às vezes parece que funciona mesmo, mas o fim não vai dar certo. Davi teve um conflito disso. E ele correu para a presença de Deus. Ele diz, quando olhava para os ímpios, prosperando e tudo, eles não temem a Deus, não fazem nada, então, só faz coisa errada, só faz caca, só apronta, mente, rouba, mata, e eles estão prosperando, e eu sendo, procurando, e eu só indo para trás. Ele diz, eu quase vacilei, quase caí, até que eu entrei na presença de Deus, e Deus me mostrou o fim do ímpio. Quando Deus me mostrou o que está lá na frente para o ímpio, mesmo parecendo lhe prosperar, algo mudou. Eu não quero aquilo lá. E Deus me mostrou ainda mais, Davi disse, que o ímpio está juntando tudo isso, é para mim. E Davi diz, uau, então eu tenho que confiar em Deus. Deixa o ímpio aprontar o que ele está aprontando. Isso vai ser para mim. Isso vai ser para mim. Muda. Como que nós pautamos a nossa vida? Como que você pauta seus pensamentos, suas atitudes, suas decisões, suas escolhas? Se você não for capaz de renunciar, você não sai para o próximo nível de entrar onde Deus tem para você. Mas eu quero acreditar, e eu não só quero, eu acredito, eu creio que Deus tem algo precioso, maravilhoso para cada um de vocês. Aleluia. Tem muita coisa boa ainda para vir. E na medida que você vai renunciando, perdendo, e às vezes vai envolver perda de lugar, de posição, de pessoas, de relacionamento, você está ganhando. Porque você está ficando livre para onde Deus quer te levar. Essa é a primeira renúncia. Segunda renúncia na vida de Abraão, encontra em Gênesis capítulo 13, de 1 a 12, uma história linda. Não vamos conseguir contar toda isso, mas leia. Gênesis 13, já estamos no outro capítulo, 12, 13, de 1 a 12. 1 a 12. Entendeu? Eles tinham ido para Egito, Abraão cresceu, Abraão floresceu, Abraão se enriqueceu, Ló também foi ganhando junto com o seu tio, cresceu, se enriqueceu, agora eles têm muita gente, muitos servos, gado, animais, e eles saíram do Egito caminhando, Abraão procurando descobrir onde Deus tem para a vida dele. E chegou um momento que o lugar onde eles estavam ficou pequeno demais para os dois. Aqueles antigos filmes de Bang Bang, né? Que o cara entrava, pam, quem ia se olhar, essa cidade ficou pequena para nós dois. Ou você sai ou eu saio. E vai ser na bala. Entendeu? Então, estava acontecendo isso com os homens de Ló e os homens de Abraão, com seus gados, parece que estão competindo, porque o lugar onde eles estão ficou pequeno. Alguém tem que perder. E Abraão tomou a decisão, chamou Ló e disse, não tem por que brigamos, nós somos parentes, não há necessidade de ficarmos brigando e nossos homens brigando. Escolha você, onde você quer ir e eu vou para o outro lado. Escolha você. E a Bíblia diz que Ló olhou a terra toda, onde eles estavam um lugar deserto, cheio de pedras, mas podiam ver longe, podiam ver as outros povoados, cidadezinhas, e Ló vinha, onde tem desenvolvimento, onde tem progresso, onde tem grama verde, pasto, onde tem gente, onde tem comércio. E aí Ló escolheu aqueles lugares e deixou a parte deserto, areia, pedra, para Abraão. E Abraão ficou ali. Assim que Ló partiu, Deus veio falar com Abraão. Deus disse, levanta seus olhos, até onde você conseguir enxergar, à direita, à esquerda, norte, sul, oeste, leste, eu te darei.
inclusive até onde Ló está escolhendo, porque se chegar lá, eu vou te dar. Então, Abraão não está perdendo. Só que primeiro ele teve que renunciar ao seu direito de escolha. Isso é muito difícil, porque parece, não, então, mas eu também tenho direito, mas o outro está escolhendo tudo que... Não, eu não estou renunciando para o outro. Quando eu renuncio ao meu direito de escolha de ter o que é meu, escolha de brigar para o que é meu, escolha de alcançar o que é meu, e eu estou numa encruzilhada, e eu vou renunciar esse direito de fazer escolha, eu não estou dando simplesmente para o outro, deitar em cima e dançar em cima e estar escolhendo, e eu vou ficar chupando o dedo. Esses são os sentimentos que a gente tem. Eu estou, na realidade, permitindo Deus fazer a sua escolha por mim. Esse é o segredo. Toda vez que na minha obediência a Deus, eu abro mão do meu direito de escolha, eu renuncio para obedecer a Deus, eu estou permitindo Deus fazer a escolha para mim. Isso é poderoso, porque toda vez que Deus faz uma escolha dele para mim, é a melhor. Pode crer que é a melhor. Sabe que Deus faz escolhas? Quem aqui sabe disso? Que Deus também faz escolhas? Ele nos deu livre-arbítrio para a gente fazer escolhas. Esse é um dos maiores poderes que todo ser humano tem. Às vezes tem gente que tenta nos privar do nosso direito de fazer a nossa escolha. Na política acontece muito isso. Vão chegando, privando você não pode mais fazer sua escolha. A gente escolhe por você e fica calado. E se você falar, vamos atrás de você. Entendeu? Mas em Deus não é assim. Deus nos dá liberdade de escolha. Eu posso escolher pecar. Adão e Eva escolheram. E Deus não brigou com eles porque eles fizeram essa escolha. O que Deus veio para restaurá-los. Só que eles não foram suficientes crer que Deus estava restaurando-os. Eles decidiram permanecer nessa escolha. E aí Deus deixou eles permanecer. Já que vocês querem permanecer nessa escolha, então vocês não podem comer dessa árvore da vida eterna. Porque senão vocês vão viver para a eternidade nessa escolha errada. Então vocês vão ter que sair do jardim. E Deus entra com um processo de resgatar, através de Jesus, todas as gerações vindouras e trazer de volta para comer no lar celestial. Apocalipse diz que nós vamos comer da árvore da vida. Porque essa é a escolha de Deus, que a gente coma da árvore da vida. Mas às vezes as nossas escolhas nos afastam. Mas eu tenho direito de escolha. Eu tenho direito de escolha. Sim, você tem direito de escolha. Mas se a tua obediência a Deus vem provar seu direito de escolher, você é capaz de renunciar a esse direito? Perder para ganhar? Tem alguns que dizem assim, é melhor perder na discussão para ganhar, para não perder a amizade. Não importa, não tenta sempre ter a razão e você perde o relacionamento. Deixa de ter a razão para ganhar o relacionamento. Pessoas são mais importantes do que as coisas. Mas às vezes a gente quer lutar pelo nosso direito de escolha. Abraão teve que aprender. A promessa era para ele, não era para Ló. Ló estava sendo levado junto com ele. Estava sendo abençoado por causa de Abraão. E aí Abraão disse para Ló, você escolhe. Se eu fosse Ló, talvez eu faria diferente, conhecendo a história. Eu ia dizer, não, Abraão. Não. Você que escolhe. Deus falou com você. Eu só estou seguindo você. E quanto rebanho eu já ganhei, quantos céus eu já ganhei, quanto riqueza eu ganhei, só seguindo você. Escolha, Abraão. E o que sobrar, eu fico. Não. Ele diz, então é para eu escolher primeiro. Ele levantou e pegou tudo o que ele achar melhor. E Abraão fica sem nada. E Abraão não brigou, o que é isso? Abraão disse, não, escolha você. E quando ele termina, Deus faz a escolha para Abraão. Deus diz, a minha escolha para você, norte, sul, leste e oeste. Tudo que você alcançar com seus olhos é seu. Na sua perda, você ganha muito mais. Deus amplia as promessas a Abraão, na medida que a obediência dele é completa, porque está tendo uma renúncia
total. Terceira renúncia de Abraão, que ele experimenta, mais poderoso ainda. E isso é muito importante, especialmente para nós jovens. Gênesis 14, capítulo seguinte, Gênesis 14, 17 a 24, conta-nos uma história. Ló foi morar lá em Sodoma e Gomorra. Ele cresceu, se tornou um homem importante, se tornou um estadista, se tornou cara lá naquela cidade. Ele com a sua família, talvez, digamos, prefeito de São Paulo, não sei. Ló se tornou grande, cresceu, e Abraão andando ali, também foi crescendo. Mas vieram alguns reis guerrear com as terras em volta, lá onde Ló estava, e venceram todos, e levaram todos cativos. Destruíram tudo, e levaram tudo. E a notícia chegou para Abraão, que os reis muito maiores foram para lá, destruíram Sodoma, Gomorra e outros lugares e levaram, inclusive o seu sobrinho Ló e a família dele foram levados prisioneiros de guerra. Abraão levantou homens da sua casa, os servos, que ele não tinha filho ainda, e foi atrás. E ele guerreou contra esses reis e seus exércitos e venceu todos eles, derrotou todos eles e libertou todo aquele povo. E tomou de volta o despojo. Porque naquela época, quando venciam as guerras, levavam gado, levavam joias, levavam tudo junto. Então Abraão tomou tudo de volta. Nesse regresso, voltando, ele se encontra com dois personagens formidáveis. É isso que nós vamos encontrar várias vezes na nossa vida. Você vai estar encontrando esses dois personagens. Por quê? Porque embora fala de uma forma real aqui, esses dois personagens são personagens espirituais. São pessoas espirituais. São manifestações espirituais. Primeira pessoa, Abraão encontra, é chamado rei de Sodoma. Ele é chamado rei de Sodoma. E ele vem para Abraão, e ele diz, Abraão, me entrega as pessoas que você libertou, todos eles, e fica com os bens que você resgatou. E Abraão disse, não, eu não posso te entregar. Porque se eu ficar com os bens, vão dizer que você me enriqueceu. Mas Deus disse que ia me enriquecer. Você pode ficar com os bens e eu vou ficar com as pessoas. E quando Abraão saiu de lá, o rei de Sodoma, ele encontra-se com o rei de Salém. A Bíblia diz isso, o rei de Salém. E o rei de Salém veio com vinho e pão. E ofereceu para Abraão vinho e pão. E Abraão ofereceu a ele, a primeira vez que menciona dízimo na Bíblia. Abraão oferece a ele o dízimo das coisas que ele conquistou. E eles comemoram, ceiam, e o rei de Salém abençoa Abraão. E libera uma palavra profética sobre ele. Só que a Bíblia nos diz que esse rei de Salém é o rei da paz. Porque Salém significa paz. E que seu nome era Melquisedeque. Em Hebreus nos diz que o Melquisedeque, na verdade, é um sacerdote do céu. Que não é segundo mesmo a linha de sacerdócio que acontecia na terra. E ele era sem início e sem fim, e ele vive para sempre. Ele é o rei da paz. Quem é? Então, Jesus aparece para Abraão em nome de Melquisedeque, o rei de Salém, e ele traz vinho e pão. Algo espiritual está acontecendo. E quem é o rei de Sodoma? Jesus diz que é o príncipe deste mundo. Sodoma é exatamente o mundo que vivemos hoje. E há um príncipe que governa. Ele teve que enfrentar os dois. O rei de Sodoma e o rei de Salém. E Abraão teve que fazer uma renúncia das ofertas do rei de Sodoma. O que o rei de Sodoma ofertou a Abraão? Eu vou te dar fama, eu vou te dar riquezas,
Eu vou te dar poder, desde que você me entrega as pessoas. Não se preocupe com as pessoas. Eu vou te fazer grande. E Abraão diz, não. Tudo que eu tenho é Deus que me deu, e eu vou ter mais, e eu não quero que ninguém diga que você que fez. Fica com essas ofertas, e eu vou ficar com as pessoas que eu resgatei. O rei desse mundo faz a gente achar que as coisas são mais importantes do que as pessoas. Você já passou por isso? Que as pessoas preferiram coisas, preferiram palavras que foram ditas, preferiram lugares do que você. Porque esse é o mundo. As pessoas não são importantes. As coisas são mais importantes. Na epístola de João, ele diz, essas coisas não vêm de Deus, são do mundo. A concupiscência ou a cobiça dos olhos, a cobiça, a concupiscência do coração, o orgulho da vida, são coisas que estão no mundo. O mundo nos oferece isso, nos oferece fama. Cara, vai, você vai crescer. Abandona as pessoas, abandona a sua família, abandona seu filho, abandona e vai atrás dos seus negócios, vai atrás da sua profissão, vai atrás, abandona seu casamento. Não, o casamento está te atrapalhando, o marido está te atrapalhando, a esposa, vai atrás, você vai conquistar, você vai para a Suíça, você vai para não sei o quê, e depois você morre de overdose, claro. É o que o mundo oferece. O que o mundo oferece? Você precisa de milhões de seguidores, te likeando, aí você morre de depressão. Depois de curtir tudo isso, depois você está deprimido. Porque é vazio, mas oferece. E se você não tem, você não é nada. Porque o rei de Sodoma oferece isso. Ele oferece fama, oferece dinheiro, oferece posição, oferece poder. E aí que está aí pessoas brigando para ter poder, para ter dinheiro, para mandar nos outros. Para mandar nos outros. O mundo oferece isso. Às vezes vem com cobertura de chocolate. Não vai mandar em ninguém. Você vai fazer muita coisa. Mas na verdade, quando cai o dinheiro na mão dos caras, eles viram tão grande que eles começam a mandar nas pessoas. Porque as pessoas não são importantes, as coisas são mais importantes. Então eu mando nas pessoas, eu piso nas pessoas. E o rei de Sodoma vai aparecer em alguns momentos na sua vida. Vai aparecer na escola, na faculdade, vai aparecer nos relacionamentos, vai aparecer nos seus talentos, no esporte, vai aparecer em todo. Aparece até, infelizmente, na igreja. E eu tenho que renunciar. O que ele está me oferecendo. Mas no momento que Abraão renuncia e perde tudo isso que o rei de Sodoma ia fazer por ele, veio o rei de Salém para dar a ele muito mais. O rei de Salém diz para ele, eu te abençoo, eu sou teu Deus, e eu vou te multiplicar sobremaneira na terra. Foi a mesma coisa quando Jesus estava começando. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou ele para o deserto e ele foi tentado pelo diabo. Sabe o que o diabo falou para ele? Você não precisa ir para a cruz. Você não precisa fazer muita coisa. É só que prostra aqui, me adora, que eu vou te dar os reinos. Eu vou te dar tudo. E Jesus diz, arreda-te, Satanás. Esse não é o caminho. O rei de Sodoma oferece caminhos fáceis. Você não precisa passar por isso. Você não precisa passar por necessidade. Você não precisa passar por aperto. Você não precisa. E existe um evangelho, entre aspas, que diz: você não precisa sofrer, você não precisa lutar, você não precisa. É verdade, de uma forma, é verdade. Jesus já fez tudo por mim. Mas quando eu começo a andar com Jesus, eu também vou sofrer como ele sofreu. As pessoas rejeitaram Jesus, as pessoas canulharam contra Jesus, as pessoas apedrejaram Jesus, as pessoas cuspiram Jesus. E Jesus disse, se fizeram isso comigo, vão fazer com você também. Então existe um sofrimento, existe uma perda, existe uma renúncia. O rei de Sodoma, mas logo vem o rei de Salém. Ele vem cear com você, ele vem entrar uma aliança com você. Ele vem te multiplicar mais ainda. E Deus amplia mais ainda as promessas. Tempo não nos permite. Mas a sua obediência só é completa quando é acompanhada por uma renúncia total. Diga isso de novo para alguém que está ao seu lado. A sua obediência só é completa
Quando é acompanhada por uma renúncia total. Amém? Em algum momento na sua vida, na sua história, ou alguns momentos, você vai deparar com o rei de Sodoma e o rei de Salém. Sodoma fala do mundo, do mundismo, de tudo que é perversão, tudo que esse mundo faz. E o rei Salém fala de paz e justiça e alegria no espírito. Jesus é o rei de Salém, o príncipe da paz. Satanás é o rei de Sodoma, camuflado de rei, de poderoso. Ele nunca vai aparecer com tridente e chifre e fumaça. Não, ele vai aparecer com ofertas maravilhosas. E quando conflita com a sua crença em Deus, com aquilo que você crê em Deus, com aquilo que você confia em Deus, aí está a prova. E pessoas em sua volta vão dizer, cara, como que você confia em Deus? Olha essa oportunidade. Aí você vê os outros, entre aspas, prosperando, fazendo essas escolhas. E todo mundo ri de você, todo mundo chama você de um monte de coisa, e você está ficando para trás. Mas se for por causa de obedecer e ser fiel ao teu Deus, naquilo que Ele prometeu, pode ter certeza, você ganhou, eles perderam. No mínimo, perderam você como amigo. Que não serve mais. Mas na maior parte, você ganhou mais promessas de Deus sobre a sua vida. O rei de Salém vai fazer uma aliança com você. Preste bastante atenção nisso. Em algum momento, em alguns momentos, você vai ficar nessa encruzilhada. Entenda, a sua obediência é completa quando a sua renúncia for, não consigo, peça ajuda. Peça ajuda do Espírito Santo. Peça ajuda dos irmãos em Cristo para ajudar a fortalecer você e levantar você. Eu caí, eu vacilei. Peça ajuda, levanta. Você vai chegar onde Deus determinou para a sua vida. E a escolha de Deus é sempre maior. Última renúncia. Última renúncia. Lá na frente, Abraão passou por várias provas, várias renúncias. E quando ele chega num ponto que não vai ter mais, a Bíblia não fala mais de nenhuma prova. Gênesis 22, 1 e 2, começa assim, e Deus pôs Abraão à prova. Mas não era a primeira vez. Mas isso só está escrito assim, para a gente entender que era Deus que estava permitindo, estava colocando a prova. A prova vem de Deus. Qual é o propósito da prova? Para eu ir para o próximo nível. É o meu professor que escreve a prova para eu fazer na escola. É o meu professor. Não o diabo. E qual é o propósito da prova? Para eu ir para a próxima turma. Para eu ir para o próximo nível. Para eu me formar. E Deus pôs Abraão à prova. Qual foi a prova? Esta vez era uma outra prova que Abraão vai aprender a renunciar. Deus já abençoou Abraão. Agora ele tem filho chamado Isaac, na sua velhice. Deus abriu a madre da Sara, que era estéril. Eles têm filho. Passaram por situações, eles tiveram que fazer escolhas, algumas erradas, e deu problemas sérios. Mas agora Abraão está abençoado, ele está feliz, está curtindo o filho da promessa, o filho da bênção. Nele Deus vai multiplicar cinzas, cremado, e vai ficar 100. Abraão olhou aquilo lá. A Bíblia diz que ele acordou de madrugada, acordou o menino de madrugada, Sara acordou o servo dele, dizia, nós estamos indo para adorar a Deus no monte. Ele pega o menino, pega as coisas e vão. Abraão chegou num nível que a confiança dele em Deus cresceu bastante. Vocês lembram, eu contei no início, ele estava com medo de ele morrer por causa de Sara. Agora Abraão está dizendo para Isaac, Deus vai prover para nós. Isaac está vendo, eu estou vendo lenha, estou vendo faca, fogo. Cadê o animal que vai ser oferecido em adoração? E Abraão não fala nada aqui. Olha, você. Abraão diz, não, Deus vai prover. E vamos.
Ele não tem mais medo. As provas já fortaleceram a fé dele. Mas ele precisa passar por esta prova. E quando Abraão chega lá com o menino, e ele amarra o menino. Qual lábia Abraão usou para amarrar esse menino, hein? Porque ele não é uma criança de 5 anos, 4 anos. Já era adolescente. Já era jovem. E Abraão tem que passar uma lábia nele para amarrar ele. Com cordas, braços, os pés. E deitar ele em cima da lenha. Ele já estava assim. Que Deus falou para Abraão, não mate. Eu já provi um cordeiro para ser oferecido. O Isaac já estava em cima da lenha amarrado. Eu não sei como que Abraão conseguiu. Eu não sei qual foi a lábia. Se fosse eu ia brigar com meu pai, nós íamos sair no UFC. Eu não sei como que ele conseguiu. Mas Hebreus 11 diz, no coração de Abraão, ele já tinha matado o menino. Ele já tinha oferecido. Mas ele acreditava que mesmo que ele virasse cinzas, Deus ia ressuscitar ele das cinzas. Porque eu confio naquele que prometeu. Mesmo que não houvesse mais, Ele vai fazer existir para mim. Essa é a confiança, essa é a prova da fé. Eu confio que mesmo que todos me abandonem, mesmo que eu ando sozinho no vale, mesmo que tudo seque, mesmo que não tem mais fruto na oliveira, Ele ainda vai me levantar, Ele ainda vai me abençoar, eu ainda sou abençoado, eu ainda vou possuir as promessas. É isso que Abraão está chegando, mas não chegou ali no começo da caminhada. Ele chegou ali passando por várias provas, renúncias e ganhando e chegando ali. E o que Deus falou? Abraão, não, eu não queria matar seu filho. Eu só queria ver no seu coração se você não me nega nada. Até aquilo que você mais ama. Então o que Deus estava provando a Abraão? Se aquilo que ele mais ama, ele é capaz de abrir mão, renunciar por causa dele, de Deus. Sabe aquilo que mais ama? Quer dizer, aquilo que mexe com minhas emoções. Aquilo que mexe com minha paixão. Aquilo que eu mais amo. Que para mim, eu posso abrir mão de um monte de coisa. Esse aqui não. Porque esse aqui é o que me move. Tem gente que ama alguns lugares, algumas práticas, alguns clubes, times, paixão. Entendeu? Eu não sou corintiano, mas eu admiro o torcedor corintiano, não o time. O time, o jogador joga aqui, daqui a pouco ele está no Palmeiras, daqui a pouco ele está não sei aonde, daqui a pouco está na Espanha. O time, os jogadores, eles estão ganhando dinheiro. Eu não admiro essa coisa, eu admiro o torcedor. Porque se tem um torcedor mais apaixonado no Brasil, é o torcedor corintiano. Ele tem uma paixão cega. Entendeu? No dia que eu vi Corinthians jogando segunda divisão e a torcida lotou o estádio, Corinthians, meu amor! Eu falei, meu Deus do céu! Falei, meu Deus do céu! Eu nunca vi isso acontecer em segunda divisão. Porque o time foi para segunda, a gente desce a lenha neles. O corintiano não, nós vamos ganhar esse aí também. E fui pulando, Corinthians, meu amor. Entendeu? É paixão. Você tem algo que te dá paixão. Existe algo dentro de você que mexe, te dá paixão. É isso que Deus está falando. Deus quer ser a minha maior paixão. A minha maior paixão. Ele diz, deleita-te no Senhor. E Ele satisfará os desejos de seu coração. Eu preciso ter meu maior deleite nele. Isso não acontece de noite para dia. É na caminhada. Eu vou fazendo escolhas. Eu vou fazendo renúncias. Eu vou fortalecendo o meu relacionamento com Ele. Ele se torna o meu deleite. Nós cantamos a última canção aqui. Meu Deus, o meu prazer. Estou falando de prazer.
aquilo que te dá prazer. Por muitos anos tem sido um ensino de que a vida cristã não tem prazer. Deus desmancha prazer. Deus não, Ele odeia ver a gente ter prazer. Ele quer ver a gente. E o mundo tem prazer. Eles pulam, dançam, comem, bebem, isso que eles têm prazer. E na igreja não existe prazer. É uma mentira do diabo. O maior prazer é no Senhor. Davi diz, um dia só na sua casa vale mais que 1000 em outros lugares. Ele diz, eu não tenho como comparar estar com o Senhor. É meu maior prazer. E eu preciso ter meu maior prazer nele. Nas coisas dele. O maior prazer. E de vez em quando eu vou descobrir que existe algo que concorre com isso. Existe algo que me dá mais prazer do que ele. Existe algo que me dá mais prazer do que as coisas celestiais. Existe algo que me dá mais prazer do que viver a minha vida para honrá-lo. Existe algo que dá mais prazer do que servir ele. Existe algo que aí em algum momento eu vou ficar na encruzilhada. Deus diz, você é capaz de me dar aquilo que te dá mais prazer? Para receber de mim aquilo que vai te dar maior prazer ainda? Porque Deus não tomou Isaac. Não se engane. Deus removeu a paixão no coração de Abraão e colocou paixão no lugar certo, nele. Aleluia. Mas Deus devolveu Isaac e ainda multiplicou Isaac. Deus não desmancha prazer. Ele não quer ver a gente morrendo e sofrendo, coitadinho. Ele quer multiplicar. Ele quer nos dar muito mais. Ele é muito maior do que o mundo. Ele é supremo, ele é tremendo. E ainda depois de tudo aqui na terra, ele está preparando um lugar maravilhoso para nós. Deus não é contra você. Ele diz, eu sou por você. Eu estou contigo. Deus jamais é contra você. Mas às vezes parece que Deus está lutando contra mim, Deus está querendo me matar, Deus está querendo me esgoelhar, Deus está querendo... Eu não entendo porque Deus está tirando isso de mim, Deus está arrancando da minha vida. Não. Ele está removendo algo, porque no seu lugar vai ser algo muito maior. Jesus diz, o agricultor poda a videira. E quando você vê poda de videira, de pé de uva, quando é podado, é feio. É feio, não tem folha, os galhos quebrados, tudo, aquele tronco feio. Mas é dali que vem a melhor uva. Porque na próxima estação, vem os galhos, vem as folhas e vem o fruto. E é muito melhor, porque era necessário podar. Então, as podas que Deus vai trazer na minha vida, é limpando para melhores frutos e maiores valores ainda. Meu querido, minha querida, você está indo para algo muito maior, algo muito melhor. Permita a poda. Renuncie. Abra mão. Tenha o seu maior prazer nele. Seu maior prazer. Quero chamar a equipe de louvor, se pudesse. Vamos cantar novamente essa cântico. E nós vamos orar junto. Tenha seu maior prazer nele. Cara, você quer maior adrenalina do que andar com Deus? Eu não conheço. E eu já vivi bastante, gente. Para saber o que é adrenalina. Não tem maior adrenalina do que andar com Deus. Ele nos leva a passar por algumas situações, alguns becos. Cara, eu tive alguns momentos. Eu me lembro bem, quando ainda fazia faculdade, lá na minha terrinha onde eu nasci, Gana. Sou da capital, Accra, terra de Gana, na África. Eu estudava engenharia numa outra cidade. Tem que viajar de ônibus. A gente morava no campus. No primeiro ano, final do primeiro ano, no segundo ano, voltando para férias. Os alunos, todo mundo, vários ônibus fretados, nós estamos viajando. Levava mais ou menos
4, 5 horas de viagem de ônibus. Estávamos de noite, madrugada. No meio do caminho, parece-me que o motorista dormiu. Parece-me que o motorista dormiu. Porque o ônibus, aos poucos, saiu da pista. Ia descer ribanceira abaixo. Todo mundo estava dormindo. Todo mundo já fez a festa, não esquece de final de ano. Todo mundo estava dormindo. Eu estava dormindo, todo mundo estava dormindo. Então o motorista também tem direito de dormir. Começamos a ver folha entrando. E eu dei um grito. Em nome de Jesus. O ônibus voltou para a estrada. Você quer adrenalina? O seu Deus é poderoso para fazer muito mais. Voltou para a estrada. Uma vez, naquela época, eu morava em Campinas, estava mudando para Curitiba. Era uma viagem de mudança. Uma Brasília amarela. Na época de Brasília amarela, quem é né? Mamonas Assassinas. Brasília amarela. Nós tínhamos uma Brasília amarela. Eu e Luciano Subirá. Ele era um discípulo meu. Nós estávamos mudando para Curitiba. Ele andou comigo uns 15 anos. E sofremos aquaplanagem na BR. São Paulo, Curitiba. Essa BR da morte. Fomos passar um caminhão e o carro não voltou. Não tinha guarda-rei. O carro desceu. Eu gritei em nome de Jesus e o carro não voltou. Não voltou para a pista. Continuou voando. E descemos ribanceira abaixo. Quase uns 20 metros embaixo. Perda total. Nós dois saímos ilesos. Quer adrenalina? Eu fui ministrar em Londrina, alguns anos atrás. Um carro novo que eu ganhei de aniversário. Tinha completado 50 anos e me deram um carro. Uns amigos juntaram parentes e deram um CRV 0 para mim. Eu estava indo lá, ministrar lá, ajudar ali. Eu fui com um irmão. Voltando estamos na pista. Lá 120, 130, aleluia. Daqui a pouco vem um comboio. Faixa contínua, não pode ultrapassar porque é uma subida. Mas um caminhão no último decidiu passar todo mundo na faixa contínua com um comboio. E eu dava a luz e o caminhão não saía. Eu dava a luz, o caminhão não saía. O caminhão não saía. Falei, o negócio está feio para mim. Fui para acostamento. Estava detonado o acostamento. Só pedrinha, pedrinha. Assim que eu entrei, eu perdi o volante do carro. E gritando, meu irmão lá ao meu lado, nós gritando, ia vir lá, ia cair no ribanceiro. Falei, em nome de Jesus. O carro voltou para a estrada. Rodando. E fui, o caminhão tinha acabado de passar. Eu bati no último carro do comboio. Era padre de Guarapuava. Eu era pastor em Guarapuava. Nós nos encontramos batido na estrada. Oh, é você, padre, é você, pastor. Deus tem algo para nós, ajoelha aqui, nós vamos orar. Eu fiz ele ajoelhar aqui na estrada. Mas quer adrenalina? Teve uma vez que esvaziei o bolso. Ministrava na igreja do Nazareno, Campinas, na época que eu estudava lá na Unicamp. Eu era o líder do louvor. O louvor é o último pessoal a sair do culto. A gente arruma as coisas. Então, naquele domingo eu estava nas nuvens. Entendeu? Eu esqueci que eu tinha que guardar dinheiro para pegar o ônibus para ir para Barão Geraldo, cidade universitária, lá na Unicamp. Eu estava no centro, Avenida Francisco Glicério. E eu dentro de oferta. Aí todo mundo foi embora, fechei a igreja. Eu chego para pegar o último ônibus. Cadê o dinheiro? Falei, eu vou dar de migué. Naquela época você tem que passar por catrata. Falei, não vou passar pela catrata, eu vou ficar ali. E quando chega penúltimo ponto para chegar no terminal Barão Geraldo, eu vou falar para como chama? Cobrador. Eu vou falar meu dilema. Cara, assim aconteceu, eu estava na igreja, eu não percebi, para não dar problema, deixa eu descer aqui. Aí eu fiquei lá.
todo ponto. Alguém descia, alguém saía. O penúltimo, último, ninguém desceu, ninguém entrou. Todo mundo desceu. Aí chegou no penúltimo, eu já encostei nele. Por favor, ele disse, pode passar. Falei, não posso passar, vou dar problema para o Senhor. A contagem vai faltar. Não pode passar. Falei, não tenho dinheiro para pagar. Aconteceu assim, ele pode passar, Senhor. Falei, mas por quê? Ele diz, nesse ponto que paramos, entrou um cara. Ele pagou o dele e apontou que ele estava pagando o seu. Então pode passar. Eu disse, mas ninguém entrou nesse ônibus. Eu estou aqui desde o centro de Campinas. Esse ponto, ninguém entrou. Você está tirando comigo. Ele disse, pode passar que sua passagem já foi paga. E eu fui brigando. Aí caiu a ficha. Deus mandou um anjo pagar passagem de ônibus para mim. Sei que é adrenalina. Quando Abraão fez tudo aquilo lá, ele está lá no monte, Isaac amarrado tudo. Deus diz, olha para cá, eu tenho um cordeiro já pronto, você pode oferecer. Que é adrenalina? Irmão, não existe adrenalina, não existe prazer, não existe curtição maior do que tem em Deus. E às vezes nós deixamos de experimentar as coisas que Deus tem. Ele é sobrenatural, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o rei de todas as coisas, e Ele é meu Pai. Nós deixamos de desfrutar porque nós não somos capazes de renunciar a algumas coisas. Nós somos capazes de renunciar àquilo que nos dá mais prazer por causa dele, não por causa das pessoas, por causa dele. Quando Abraão fez isso, Abraão experimenta algo que ele nunca tinha experimentado. E ele diz, Deus é Jeová Jiré. Ali que começou esse nome, pelo que Abraão experimentou. Jeová Jiré quer dizer Deus que tudo provê. Ele descobriu uma provisão em Deus, e foi porque ele renunciou o que dava paixão e prazer para ele, para colocar o coração, prazer em Deus. E Deus se mostrou para ele, eu sou Deus que tudo provê. Mesmo que não existe, eu crio para você. Quando eu cheguei ao Brasil, fui para São Luís, Maranhão. Tinha bolsa de estudos para fazer a faculdade. A bolsa não vinha, 3 meses. Eu tive uma experiência com Deus, de ficar prostrado, chorando, passando fome, quase 10 dias, sem comida, sem dinheiro. Deus falou comigo em voz audível, levanta, filho, eu permiti você passar por isso, para você aprender que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. Se você depender dos seus próprios recursos, você está lascado. Mas se você depender de mim, o Senhor é meu pastor, nada faltará, eu vou te prover. E se não existir, eu crio para você. Para provar isso, coloca a mão no seu bolso. Eu coloco a mão no meu bolso. 1984 isso aconteceu. Deus tinha criado Cruzado Real para me sustentar por 1 mês no meu bolso. Eu nunca tinha, eu só tinha dólar que acabou e eu não estava passando fome, porque não tinha mais, tinha recém chegado, eu não tinha dinheiro brasileiro, tudo era dólar. Eu não falava português, falava só inglês, então eu pagava táxi em dólar, passando em dólar. Acabou, passando fome. Deus diz, eu crio se não existir. Eu crio. Você quer adrenalina? Você troca isso por qualquer prazer mundano? Não. E se eu for contar, tem mais de 40 anos de adrenalina. E às vezes eu fico sozinho no vale. Veio Daniel na cova dos leões, sozinho. E Deus não tira leão nenhum. Deus não mata leão nenhum. Mas o leão não abre a boca para morder Daniel. Você quer experiências mais do que isso? Eu
tinha amigos que iam para o baile, tomavam todos, bebiam todos, rolavam, vomitavam. E eles achavam que eles estavam curtindo maior curtição. Aí eu falei, senta aqui, eu vou contar as maior curtição para vocês. Quando começa a contar as curtição minhas, eu falei, uau! Não precisa tomar nada. É confiar nele. Deleita-te no Senhor. E tudo demais Ele fará. Se Ele não fizer, é porque você não precisa de verdade. Se Ele não fizer, não é necessário. A gente fica. Estou ajudando alguém aqui nesta noite. Vamos colocar-nos em pé. Diga para alguém ao seu lado: a tua obediência só é completa quando é acompanhada uma renúncia total. Diga para outra pessoa, se não falou nada ainda, as suas perdas em Deus traz maiores ganhos. O lugar da sua perda também é o lugar do seu ganho. O lugar da sua tristeza é o lugar da sua maior alegria. O lugar da sua maior vergonha é o lugar da sua maior honra. Aleluia. Isaías 61, ele diz: no lugar da sua vergonha, eu te darei dupla honra. Eu te darei dupla honra. Ele diz, ele nos dá coroa em vez de cinzas. Onde tem cinza, Ele quer nos coroar. Na sua perda, você tem maior ganho.